Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Lembrando aos irmãos, e comunicando àqueles que, porventura, não têm conseguido acompanhar as exposições aqui no Evangelho de Mateus, esse livro da Bíblia, irmãos, escrito pelo apóstolo, Mateus ele organizou aqui esse seu evangelho em cima dos 5 grandes discursos de Jesus no seu ministério terreno. Ele traz os 5 discursos e aí intercala cada um desses discursos com períodos de narrativa, momentos onde ele vai narrar histórias sobre a vida de Jesus, acontecimentos em relação à vida de Cristo aqui neste mundo. Nós estamos agora num desses intervalos de narrativa entre um discurso e outro. Então nós estamos nesse capítulo 11, onde no fim do capítulo 10 nós temos o final do segundo discurso de Jesus, e esse período de narrativa vai até o fim do capítulo 12, onde inicia-se o próximo discurso, o terceiro discurso, onde nós vamos encontrar ali a famosa parábola do semeador. Essa narrativa que nós estamos agora analisando, nos capítulos 11 e 12, ela marca um momento importante de mudança no comportamento das pessoas em relação a Jesus. Até aqui, no qual nós acompanhamos ao longo do Evangelho de Mateus, nós vemos sempre Jesus cercado de grande popularidade, há sempre uma multidão atrás de Jesus. Mas agora nós vamos começar a ver uma mudança nesse cenário. Jesus vai passar a experimentar uma oposição declarada contra ele e a sua pregação. Uma oposição que será crescente daqui em diante e que vai encontrar o seu ponto alto na sua crucificação. E aí, por que essa oposição começa? Essa dúvida é muito pertinente, certamente passa na nossa cabeça, Por que será que se opuseram contra Jesus, sendo que o que nós vimos até aqui no seu ministério é Jesus agindo com misericórdia, Jesus curando, Jesus expulsando demônios, Jesus ensinando os altos padrões morais, da parte de Deus, há uma conduta exemplar da parte de Cristo, ou seja, a gente só vê coisas boas aqui. Como que alguém ainda pôde se opor a Cristo? E essa oposição ela passa a ocorrer porque as pessoas tinham expectativas irreais sobre o Messias. Os judeus, eles esperavam um grande líder militar, um grande líder político, que traria prosperidade a Israel, que traria paz a Israel, que traria liberdade a Israel, e que, por outro lado, também traria julgamento sobre os inimigos daquela nação. Então não é isso que o povo está observando neste momento de Jesus, esse líder capaz de trazer essa liberdade e ao mesmo tempo julgamento para os seus inimigos. E também Jesus começa a confrontar o povo aqui em relação a essas suas expectativas. Enfim, o Messias estava entre eles, mas não era o Messias esperado na cabeça de grande parte do povo judeu. O povo judeu havia construído uma imagem falsa acerca do Messias. E nós devemos saber que essa rejeição que ocorre aqui, neste período histórico, essa oposição a Cristo, por conta de falsas expectativas, elas continuam a acontecer nos nossos dias. A gente não deve ser ingênuo de pensar, nossa, como esse povo era cego. Jesus continua sendo rejeitado nos nossos dias por conta de expectativas falsas criadas na mente das pessoas. Porque as pessoas criam uma imagem de Deus, e esse Deus apresentado pela Bíblia, esse Salvador Jesus Cristo, não se encaixa nas expectativas das pessoas. As pessoas não conseguem encaixar Jesus no seu próprio mundinho, na maneira deles verem o mundo. E o texto que nós acabamos de ler, ele é mais uma grande oportunidade para desconstruir visões erradas sobre Deus
que nós mesmos podemos ainda carregar. É possível que para alguns esse texto traga uma visão de Deus radicalmente diferente de tudo aquilo que você imaginava dele. Portanto, o meu pedido aqui é que vocês estejam atentos ao texto. Deixem sua Bíblia aberta, observem o texto para que ele mesmo fale ao seu coração. Eu não quero que você seja convencido por mim, mas eu quero que o texto revele para você o Deus das Escrituras. E diante disso, diante desse propósito, eu queria chamar a atenção de vocês para uma mensagem oculta aqui nesse verso 25. Olha só o que diz ali. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então o texto aqui ele vai iniciar com por aquele tempo, né? É uma expressão bastante vaga aqui em termos cronológicos. Não é possível a gente definir aqui, pelo Evangelho de Mateus, que momento é esse. Mas, graças a Deus, nós temos um texto paralelo em Lucas, capítulo 10, verso 21 e 22, que nos ajuda bastante nisso. Lá, Lucas vai iniciar esse mesmo texto com uma expressão bem mais precisa do que Mateus. Ele diz lá, naquela hora. Ele começa esse mesmo texto com essa expressão, naquela hora, ou seja, naquele momento. E que momento seria esse? Quando os 70 discípulos de Jesus haviam voltado de uma missão, do qual Jesus enviou eles de 2 em 2 a percorrer diversas cidades daquele tempo. E tudo leva a crer que aqueles 70 discípulos retornaram com algum sucesso. Pessoas provavelmente creram na pregação do Evangelho do Reino, do qual eles foram levar. E ao se deparar com o retorno desses discípulos e esse relatório de certo sucesso nessa missão, Jesus então diz essas palavras. É depois disso que Jesus fala isso. Ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, nessas palavras de Jesus aqui, então essas palavras elas fazem parte de uma oração, Jesus está orando aqui ao Pai, há muita informação importante e intrigante. Jesus dá graças a Deus, o qual ele se dirige como Pai, né, o termo que indica a sua filiação. Jesus é o Filho, né, Deus o Pai, e aí depois ele diz, Senhor do céu e da terra, afirmando, né, a autoridade, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus, o Pai, ele é soberano, ele é Senhor, ele é Rei, tudo está debaixo do seu governo. E por que Jesus dá graças ao Pai aqui? Qual o motivo desse agradecimento ao Deus, Senhor e soberano? Jesus agradece o Pai porque o Pai escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste essas coisas aos pequeninos. Jesus louva a Deus por ele ter escondido estas coisas de alguns e ter revelado estas coisas para outros. Então o nosso desafio aqui é tentar descobrir o que são estas coisas que estão para uns ocultas, para outros reveladas. Estas coisas, irmãos, consiste na pregação que os discípulos carregaram consigo naquela missão. Era a pregação do qual eles acabaram de voltar trazendo o seu relatório. E que pregação era essa? A mensagem de que o Messias havia chegado. A mensagem de que o reino de Deus estava entre eles. Estas coisas são simplesmente o Evangelho, as boas notícias de salvação que existe com a chegada do Messias. Jesus diz que o Pai, que é Senhor do céu e da terra, esconde o Evangelho de algumas pessoas. E quem são essas pessoas? Os sábios e os instruindos, segundo o texto. E muitos aqui aplicam isso diretamente aos fariseus, considerando eles como sendo alvo dessas palavras aqui de Jesus. Porém, irmãos, se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, no texto imediatamente anterior,
Nós temos Jesus condenando cidades inteiras. Muito mais do que só um grupo de religiosos. Portanto, é mais preciso nós considerarmos que os sábios e os instruídos são aqueles que são sábios aos olhos do mundo. Aqueles que se acham autossuficientes. Aqueles que são orgulhosos e que se recusam a crer na realidade de que há um Senhor sobre eles. Aqueles que acreditam já saber o suficiente e que eles não têm nada para ser ensinado a eles. Eles não precisam de ensinamento. Aqueles que não precisam ser instruídos. Aqueles que acham ter a resposta certa para todas as questões da vida. É desses que, segundo Jesus, Deus oculta a revelação preciosa do Evangelho. E por outro lado, Deus revela estas coisas aos pequeninos. Literalmente aqui traduzindo, criancinhas. E a intenção do termo usado aqui no texto não está na idade ou no tamanho das pessoas, mas na humildade em receber com alegria e sinceridade a pregação do Evangelho do Reino. Isso se relaciona com a nossa disposição em receber a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação em Jesus Cristo. É algo nessa disposição, essa comparação da maneira com a qual nós devemos receber a pregação do Evangelho com os pequeninos, com as crianças. Isso fica muito claro, irmãos, para aqueles que fazem parte ou já fizeram parte do ministério infantil. Tem umas professoras aqui presentes, se você já ensinou crianças, você sabe muito bem o que significa receber o Evangelho como um pequenino. Se pudéssemos todos nós agora ir lá atrás, na salinha de aula, nós veríamos como eles recebem o que está sendo ensinado lá atrás. Eles recebem puramente aqui. Eles não questionam nada daqui. Eles estão ali sinceros, ingênuos diante de tudo aquilo. Essa é a comparação. Nós devemos ser como crianças aprendendo as verdades bíblicas, um coração completamente aberto para o Evangelho. É muito de como diz Isaías 57:15, ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A ideia de um coração desejoso pela palavra, desejoso pela salvação. E aqui nós temos algumas informações importantes que nós precisamos entender. A primeira informação é como esse texto traz bem essa questão que é tão difícil de se compreender, mas que a Bíblia ensina tão claramente. Aquelas duas verdades que parecem ser paradoxais, que a nossa mente finita não consegue compreender, que a gente muitas vezes perde o sono com isso. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Aqui nesse texto nós temos a soberania do Senhor, do céu e da terra, que oculta e que revela o Evangelho para algumas pessoas. Ao mesmo tempo que a ênfase desse ocultar e do revelar recai sobre a condição do próprio homem, aqueles que são orgulhosos e aqueles que são humildes. E ao se tratar de palavra de Deus, tem algo que todos nós precisamos saber. E quanto antes nós pudermos aprender isso, menos nós vamos sofrer no processo. Ao estudar a Bíblia, irmãos, ao estudar algumas doutrinas, a questão nunca deve estar no fato de você conseguir compreender completamente. Você nunca deve se apegar ao fato de conseguir entender todos os detalhes de tal ensinamento. Porque a Bíblia, ela é muito complexa em muitos pontos. E nós nem sempre temos todas as respostas. A grande principal, ao se estudar as Escrituras, é saber se a Bíblia ensina mesmo tal coisa. Se essa doutrina ou esse ensinamento está claramente exposto no texto.
não pode, Deus não pode ser soberano dessa maneira, porque eu não consigo compreender como que pode ser soberano e nós sermos responsáveis. Se nós ficarmos nisso, nós vamos rejeitar diversos ensinos aqui preciosos. Nós precisamos saber, a Bíblia ensina a soberania de Deus? Isso está claro no texto bíblico. A Bíblia ensina a responsabilidade humana, isso é claro no texto bíblico. Então são duas verdades. Eu posso não entendê-las agora, mas a Bíblia revela que é assim que funciona. E aí, com base nesse princípio, nós ensinamos aqui na igreja aquilo que a Bíblia claramente ensina, que Deus é soberano, que Deus é Senhor sobre o céu e a terra. Ele é soberano, inclusive, sobre a salvação do homem. Mas a Bíblia também ensina que nós somos completamente responsáveis pelas nossas decisões. O nosso grande desafio está em equilibrar essas duas verdades. E não deixar pender para nenhum dos dois lados. Porque é nisso que nascem as distorções, as más doutrinas e até mesmo muitas heresias. O erro está quando nós valorizamos além da conta a soberania de Deus, e aí, consequentemente, você transforma o homem em um mero ser programado, né? Ou aquilo que é muito mais comum, você dá muita ênfase para a decisão do homem. E aí, quando você vê, você tem uma igreja voltada apenas para o homem. Você tem um culto onde o homem está no centro. Onde tudo é feito para levar o homem a tomar uma decisão. Como se tudo dependesse apenas disso. O culto antropocêntrico. Mas qual seria então a nossa responsabilidade no processo da salvação? Qual é a parte que nos cabe, já que nós somos responsáveis? Segundo aquilo que a Bíblia ensina, apenas crer. Essa é a nossa parte. Agora, crer em quê? Crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Redentor. Crer que Jesus é Senhor e que Ele morreu pelos meus pecados. Apenas isso. É isso que nos cabe. Essa é a nossa parte. Crer. E aí eu vou te citar textos que dizem claramente isso, para nós vermos como a Bíblia ensina isso. João 3,36 vai dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Precisamos crer. Em quê? No Filho. João 11, 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 20, 31. Estes, porém, foram registrados, tudo aquilo que João havia escrito no seu evangelho, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ainda Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Essa é a nossa parte. Em toda a pregação nesta igreja, você vai ser convocado a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque isso cabe a nós. É a sua responsabilidade se arrepender, abandonar o pecado, se humilhar diante de Deus e crer em Jesus Cristo. Essa é uma verdade bíblica. A salvação acontece exclusivamente por meio do crer, por meio da fé, do confiar em Jesus como Salvador. Nós é que devemos fazer isso. Uma outra informação importante para nós aqui nesse texto diz respeito à revelação de Deus. Partiu de Deus a iniciativa de se revelar a nós. O ser humano, por si só, jamais conseguiria obter informações sobre Deus. Ele é quem precisa vir até nós. Nós jamais saberíamos que precisaríamos ser salvos. E que para ser salvo, nós precisamos crer em Jesus. Se Deus não tivesse nos revelado essas informações, como nós saberíamos do nosso problema, se não estivesse aqui escrito e revelado a nós?
Como que nós saberíamos que para ser salvo é necessário a fé no Filho, se ele não tivesse se revelado a nós? É necessário que ele venha, que ele se revele. Agora, é importante saber que Deus não é nosso devedor. Deus não é obrigado a se revelar aos homens. Ele não nos deve nada. E a verdade é que Deus, de fato, não se revela de maneira especial a todos. Há milhões de pessoas que morreram ao longo de gerações no mundo sem ouvir falar de Jesus. Como eles creriam que seriam salvos se Deus não revelou a eles? Ah, mas Deus é injusto então. Deus não deve nada a ninguém. Ele não precisa se revelar a nós. E aí a palavra de Deus nos diz que de fato ele não se revela. Deus oculta o evangelho de alguns. Deus oculta estas coisas de certas pessoas. E aí vem um fato muito curioso, que eu quero que você preste bem atenção aqui no texto. No fato de Deus ocultar estas coisas de alguns. É que Jesus se alegra nisso. Já parou para pensar? Vocês já meditaram alguma vez nessa oração de Jesus que está aqui nesse texto? Deus ocultando a mensagem que pode salvar pessoas. E Cristo se alegrando nisso. Jesus aqui está dando graças ao Pai, porque ele se oculta a certas pessoas. Essa é uma visão bem diferente que muitas pessoas têm sobre Deus. É uma visão bem diferente que muitas pessoas têm de Jesus. Como pode um Deus de amor se alegrar em não ter todas as pessoas salvas? Ele deveria se alegrar vendo todo mundo salvo. É uma pergunta bastante importante. Mas aqui eu vou fazer como aquele apresentador de programa sensacionalista. Vou deixar a resposta para depois do intervalo. Tá? Nós vamos tratar aqui de outro assunto antes de respondermos essa pergunta. Antes disso, eu quero tratar sobre mais um detalhe importante nessa passagem aqui, nesse versículo, sobre a mensagem que é oculta e revelada para uns e para outros. O texto nos apresenta uma parte bastante importante sobre a pregação, aquela mensagem do Evangelho do Reino, que é o ponto alto da mensagem no verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui nós temos, irmãos, o ponto alto da mensagem, que é oculta para alguns e revelada para outros. O ponto alto é a relação divina entre o Pai e o Filho. O Pai entregou todas as coisas para Jesus. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ou seja, Jesus tem tudo aquilo que é necessário para ele pôr em prática o plano da redenção. Jesus demonstra isso de maneira prática até esse momento no próprio Evangelho de Mateus. Jesus já demonstrou que ele tem autoridade sobre o mundo físico, acalmando uma tempestade. Jesus demonstrou que ele tem autoridade sobre doenças, ao curar todo tipo de enfermidade. Ele tem controle e autoridade sobre a natureza criada, sobre os espíritos celestiais, autoridade sobre a morte, autoridade para determinar aqueles que farão parte do seu reino e os que serão deixados do lado de fora. E toda essa autoridade foi dada a ele pelo seu Pai. Jesus, como mediador, ele foi revestido pelo Pai com toda a autoridade. Mas Jesus, ele não é só um homem revestido de autoridade, uma autoridade que foi emprestada a ele por outra pessoa. Muitos pensam dessa forma. O texto diz: ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. O apóstolo Paulo, fazendo um compilado de textos de Jó e Isaías, ele diz em Romanos 11, 33 e 34, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O que Paulo quer dizer aqui em Romanos? Ele questiona: qual ser humano pode conhecer o Pai Celestial? Qual ser humano pode conhecer a mente do Senhor? E conhecer aqui, no texto original, não é simplesmente um conhecimento relacional do tipo, o irmão Lucas, eu conheço o irmão Lucas. Eu já frequentei a casa dele, eu tenho conhecimento sobre ele. Não é esse tipo de conhecimento que a Bíblia fala aqui. Aqui o conhecimento bíblico significa um discernimento completo. Um discernimento distinto de toda a personalidade do ser de Deus. É como se eu pudesse conhecer até os pensamentos do Lucas. Conhecer o Lucas na sua totalidade. Qual ser humano pode conhecer completamente a Deus? Um ser que é infinito. Ninguém, nenhum ser humano pode conhecer a Deus. É isso que Paulo está dizendo ali. Só outro ser, semelhante a ele mesmo, poderia fazer tal coisa. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, porque eles são iguais, da mesma natureza. E isso fica ainda mais claro quando a gente acrescenta a parte final do versículo. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Como assim? No início do texto, não estava dizendo que a decisão de revelar a mensagem da salvação vinha do Pai? Nós não vemos Jesus dando graças porque o Pai revela para os pequeninos e oculta dos sábios instruídos? Como que agora ele pode dizer que está sobre o Filho a decisão de revelar? A resposta é o ponto alto do Evangelho, porque o Pai e o Filho são um só. Ao crer no Filho, você encontra o Pai. Como diz João 14, 6 e 7, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora o conhecem e têm visto. Porque Jesus é um com o Pai. Nós já sabemos que a parte que nos cabe no processo da salvação é crer em Jesus Cristo. Só que isso precisa ser aprofundado um pouco mais. Quem é Jesus para você? Em que Jesus você crê? E por que isso é importante, irmãos? Porque, infelizmente, não existe uma conformidade de concepções sobre a pessoa de Jesus Cristo. Muitos vão dizer crer. Muitos dirão, eu creio em Jesus. Mas se você fizer uma investigação apenas superficial nas crenças que há por aí no cristianismo, em Jesus Cristo, você já consegue identificar que nem todos estão crendo na mesma pessoa. Qual Jesus devemos crer para a salvação? No Jesus revelado pela palavra de Deus. E que Jesus é esse? É aquele que possui uma relação divina com o Pai. Repare só o que diz Paulo em Romanos 10, 9. Eu peço que vocês abram nesse texto, irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 9. Marque aí o texto de Mateus para depois voltar, mas vamos até ali porque esse texto é bem importante. Paulo aqui está falando sobre como podemos ser salvos. Romanos 10, 9. Ok? Diz ali o texto: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Texto bem conhecido. Esse é um versículo, do qual nasceu uma prática bastante comum nas igrejas evangélicas dos nossos dias, que é a chamada oração do pecador. É aquela oração repetida que as pessoas fazem diante de um outro cristão, confessando a sua fé em Jesus com a sua boca,
Eu quase certeza que quase todos nós aqui fizemos essa oração algum dia, né? Uma igreja aí, né? Provavelmente sim. E por que isso é tão comum nas igrejas evangélicas? Porque é dada uma ênfase nessa parte aqui do texto. Se com a boca você confessar Jesus. Eles colocam a ênfase nisso. Tá? Porém, irmãos, uma possível melhor tradução do texto original deste versículo seria: se em teus lábios estiver a confissão, Jesus é Senhor. Se em teus lábios estiver a confissão, Jesus é Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O que muda? A ênfase. A ênfase do versículo não está no falar com a boca, está no conteúdo daquilo que é confessado. Você precisa confessar o quê? Que Jesus é Senhor. Isso significa que nós devemos confessar não só falando com a nossa boca, mas confessar publicamente, com a nossa vida, que nos nossos lábios esteja sempre essa confissão. Jesus é Senhor. Todos devem saber, e é possível que Paulo tenha em mente aqui um momento ainda mais específico, a confissão pública do batismo cristão. Todas as pessoas devem saber que para você, Jesus é Senhor. E o que significa dizer que Jesus é Senhor? Ele é supremo. Jesus é soberano. Jesus é Deus. Esse é o ponto. Para você ser salvo, você precisa crer e confessar que Jesus é Senhor, soberano, o Deus entre nós. Essa confissão pública é a evidência de que você realmente crê com o coração no único Jesus que salva. Você crê que Cristo é Senhor. Se você não confessar a deidade de Cristo, você não tem nada. Você não tem salvação. Porque apenas o Jesus Cristo Senhor, aquele que é revelado na palavra de Deus, só esse pode te salvar. O Jesus anjo, o Jesus criado, o Jesus homem, um bom exemplo de moral, esses outros tipos de Jesuses, eles não podem fazer nada em relação ao seu maior problema, que é a sua rebelião contra o Criador. E sabe por que eles não podem fazer nada? Porque eles não são da mesma natureza que o Criador. Esses outros Jesuses, que não são Senhor, eles não são perfeitos mediadores entre nós e Deus, porque eles não representam de forma nenhuma a divindade. Em João 10:30, Jesus vai dizer aos religiosos do seu tempo: eu e o Pai somos um. Ele faz essa afirmação diante dos líderes religiosos. E o que significa essa afirmação? Jesus dizendo: e eu e o Pai somos um. Os religiosos daquele tempo entenderam muito bem o que Cristo quis dizer. Na sequência do texto, nós vamos ler que os judeus, mais uma vez, pegaram em pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus disse para eles: tenho mostrado a vocês muitas obras da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? E os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa de blasfêmia. Pois sendo apenas um homem, está se fazendo Deus. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo lá. Que se ele era um com o Pai, ele estava se dizendo igual ao Pai. Ele estava afirmando que ele era o próprio Deus. Os sábios e os instruídos aqui no texto de João foram incapazes de crer no Jesus enviado pelo Pai. Foram incapazes de crer que Jesus é Senhor. E segundo a palavra de Deus, nós precisamos crer nisso para ser salvos. Fora dessa realidade, fora da fé em Jesus, o Jesus que é perfeito homem e perfeito Deus, não há salvação. A revelação divina entre o Pai e o Filho é o ponto mais sublime do Evangelho. A relação entre eles. Os dois são um. Então nós já vimos até aqui a nossa responsabilidade no processo de salvação. Devemos crer em Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador. Falamos sobre o conteúdo dessa mensagem, o ponto alto dela.
E para encerrar, irmãos, é necessário tratar de uma parte específica aqui do texto, onde a soberania de Deus é confirmada. Vamos reler aqui o versículo 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então agora eu vou resgatar aquela pergunta que eu fiz anteriormente, né? Eu parei lá, levantei a bola, agora vamos voltar a ela. Como pode Jesus Cristo, o Salvador, o próprio Deus amoroso, que se alegra na salvação de pecadores, como que ele pode se alegrar com o fato de Deus esconder de alguns a verdade sobre ele mesmo? Isso certamente é uma visão estranha de Deus para a maioria das pessoas. Muitos, inclusive, se negarão a crer nisso. Vão se recusar a entender esse texto como literalmente está escrito aqui. Essa é uma oração de Jesus dando graças, agradecendo. E o motivo está claro ali, está escrito. Basta nós lermos, é literal. E a resposta para essa pergunta, irmãos, a resposta para como que Jesus pode se alegrar no fato do evangelho ser ocultado de certas pessoas, é dada no verso 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. A alegria de Cristo, ela não está relacionada no salvar ou no condenar pessoas, mas porque o Pai faz tudo aquilo que lhe agrada. E qualquer coisa que agrada ao Pai, agrada ao Filho. Esse é o ponto. Nós temos aqui mais uma forte declaração da soberania de Deus nesse texto. Nós já tínhamos sido confrontados com isso no texto anterior, onde Deus envia o Filho para cidades onde ele seria rejeitado. E Deus revela que ele sabia que se Cristo fosse fazer os mesmos milagres em outros locais, os moradores dessa cidade teriam se arrependido dos seus pecados. Mas era da vontade de Deus que Jesus trilhasse esse caminho e que ele fosse rejeitado ao invés de aceito. Agora nós temos de novo a soberania reafirmada no fato de Deus ocultar a mensagem do Evangelho para alguns e revelar para outros. Isso aqui está muito claro nos versos 25 e 27. E como eu disse na pregação passada, irmãos, o conceito da soberania de Deus é algo que nós vamos cantar com muita facilidade. Nosso Deus é soberano. Nós cantamos tranquilamente. Mas lidar com isso, irmãos, crer de fato nisso, é outra história. Saber e lidar com o fato de que a minha vida e que a sua vida está nas mãos dele, que o seu destino eterno está nas mãos do Senhor soberano, de que a minha salvação e a sua salvação é igualmente uma obra que está debaixo da sua soberania. Isso é muito mais difícil. Muitos, inclusive, vão se recusar a crer nisso. Vão se recusar a ver o texto que nós estamos analisando aqui como de fato se apresenta. E por que é tão difícil para nós aceitarmos esse conceito da soberania de Deus sobre a nossa vida? É difícil porque nós naturalmente somos incapazes de compreender que nós não somos o personagem principal dessa história. Nós somos incapazes de compreender que o mundo não gira em torno de nós. Nós precisamos que Deus interfira no processo e mude a nossa disposição para nós aceitarmos de que não se trata de nós mesmos, mas tudo se trata da glória de Deus, não da nossa. Nós somos orgulhosos, egoístas por natureza. Nós criamos concepções de um Deus que existe para nos satisfazer, para nos dar tudo aquilo que queremos. Nós criamos um Deus que está fazendo tudo desesperadamente para nos salvar. Mas esse não é o Deus das Escrituras. O Deus da Bíblia
faz tudo aquilo que lhe dá prazer. Tudo aquilo que é para a sua própria honra e glória. E alguns podem nos acusar dizendo: nossa, mas esse Deus de vocês é muito egocêntrico. E a nossa resposta é: não. Ele é o Criador. Ele é glorioso. Ele é todo-poderoso. Sem Ele, nada do que se fez poderia ser feito. Ele é dono de todas as coisas. Toda a criação gira em torno do Criador. E nós, seres humanos caídos, queremos ser como esse Deus. Queremos tomar o lugar dele. Queremos ter o poder e o controle que ele tem sobre a nossa própria vida. Só que nós não podemos fazer isso, porque nós não controlamos nem a nossa própria vida. A nossa vida pertence a Ele. Foi Ele que nos deu. Ou alguém de nós resolveu se fazer existir. Não, hoje eu vou nascer. Eu decidi que vai ser hoje, dia do meu nascimento. Não. Ele nos deu a vida. Nós não somos autoexistentes. Nós não somos autossuficientes, mas Ele é. Deus é supremo. E aí quando nós nos humilhamos e reconhecemos isso, quando nós reconhecemos qual que é de fato a nossa posição diante dEle, seres criados, nós somos propriedade dEle, aí então nós vamos conseguir viver para a sua honra e glória. Aí então nós vamos ser capazes de entender coisas que muitos se recusam a entender. Uma dessas coisas, algo que é realmente duro, é que se Deus faz tudo aquilo que lhe agrada, se Deus faz tudo para a sua própria honra, então até mesmo o inferno e a condenação de pecadores acontecem para a sua glória. Já parou para pensar nisso? Se tudo existe para a honra e glória de Deus, e o inferno existe, logo o inferno é para a glória de Deus. Eu sei quão duro isso pode soar, irmãos, mas é verdade bíblica. Aquilo que eu disse, a gente não vai compreender, mas é o que a Bíblia ensina. E nós aceitamos por fé, porque Deus, Ele é glorificado quando a justiça é feita. Deus é glorificado quando o mal recebe a devida punição. Deus é glorificado em sua santidade quando pecadores são afastados da sua santa presença. Por isso, o inferno glorifica o santo nome de Deus. Se Deus enviasse todos nós, todas as pessoas para a punição eterna, Ele continuaria um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom e glorioso. E aí é daqui que nós partimos. A ideia de que Deus faria justiça ao condenar todo mundo. Mas se Deus salva ainda alguns, é porque Ele é tão rico em misericórdia, que Ele providenciou um meio de nós escaparmos dessa justiça. E esse meio foi providenciado pelo Filho, que veio ao mundo e se fez justiça por nós. O que nós precisamos fazer? Crer. Basta a nós crer. É só isso que nós devemos fazer. E aí quando nós chegamos nessa verdade, como é que nós vamos olhar para esse Deus que fez tudo isso por nós e enxergarmos nele um Deus injusto? Nós trilhamos o caminho da condenação. Nós somos responsáveis por isso. Mas Ele providenciou o caminho da redenção. Um caminho que é todo ele construído pela sua maravilhosa graça. Aí nós entendemos a graça de Deus. E toda a mensagem do verdadeiro Evangelho, a mensagem que os apóstolos carregavam consigo, a mensagem que Jesus trouxe a este mundo, ela passa pelo entendimento bíblico de outras verdades fundamentais que precisam ser bem explicadas para que a gente tenha mais condições de fazer a nossa parte, que é crer.
E por mais que o nome de Jesus seja amplamente conhecido na nossa cultura, no nosso país, é muito raro você encontrar por aí uma pregação do verdadeiro evangelho. É muito difícil você encontrar por aí mensagem que realmente tem poder de salvar. Porque o verdadeiro evangelho passa pelo entendimento de conceitos fundamentais como a criação, onde as pessoas precisam saber que o mundo não gira em torno delas, mas que existe um soberano, Senhor sobre todas as coisas, dono de tudo. E que nós fomos criados com um propósito: vivermos para a sua glória, em perfeita comunhão com Ele. E aí nisso nós precisamos entender quem que nós somos nessa equação. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. E isso, irmãos, é revelado claramente para nós por meio da própria natureza criada. Se nós olharmos o nosso tamanho em relação a todo o resto da criação, nós veremos que nós não passamos de um grãozinho de areia. E isso deve nos humilhar. E aí nós vamos aprender sobre a queda, sobre o pecado que nos afastou do nosso Criador e que trouxe consequências para toda a humanidade. Um problema do qual nós somos incapazes de resolver por nós mesmos. E aí eu pergunto, quantas pregações sobre o pecado a gente vê por aí? Quantas pessoas pregando sobre a queda, sobre a nossa maldade, a nossa miséria? Só que sem isso, irmãos, sem o entendimento da nossa rebelião, nós jamais buscaremos um Salvador. Porque nós nem sabemos que precisamos ser salvos. Então Jesus não vai ser o meu Salvador, vai ser alguém que vai me dar mais coisas para a minha vida. Vai satisfazer os meus desejos. Então só depois de entendermos tudo isso, de entendermos todas as más notícias para nós, aí então o Evangelho de Jesus Cristo vai ser uma boa, uma maravilhosa, uma incomparável, uma sublime notícia que nós tanto estávamos esperando. A salvação por meio do Filho de Deus e da sua graça redentora. A salvação. E o que precisamos fazer? Basta crer que Jesus é Senhor. É o próprio Deus que veio a este mundo e satisfez a sua própria justiça na cruz. Morreu por mim. Se aproprie disso para você. Jesus morreu no meu lugar. Você precisa crer nisso. E saber que Ele ressuscitou como demonstração da autoridade, como demonstração do seu poder e glória. E aí então, irmãos, no momento que cremos nisso, nós enfim encontramos graça. Maravilhosa graça. E aí nós podemos estar seguros. Porque se todo o caminho foi trilhado por Ele mesmo, e Ele vem nos dar isso, e nos revela isso, e muda a nossa disposição do nosso coração, que era rebelde contra Ele, como perderemos tal salvação? Estamos seguros nas mãos deste Pai amoroso. Poderosa graça de Deus, irmãos. Uma graça tão poderosa que foi capaz de resgatar um miserável como eu e como você. Basta crermos nisso. Vamos orar.